Perfeito. Vamos dar sequência e vamos aprender agora as opções de mesclagem que eu tenho para passar na camada, que são os efeitos. Botão direito sobre a camada do texto, sobre o nome da camada, opções de mesclagem. Aqui nas opções de mesclagem, vou deixar essa janelinha um pouco de lado para que eu possa ver um pedaço do texto e saber então o que eu estou editando. Nós temos aqui diversos efeitos. Uma coisa importante, se você só marca a caixa de seleção, o efeito acontece. Mas você não tem aqui do lado direito as propriedades de configuração daquele efeito. Para que apareça as propriedades de configuração, é preciso que você clique sobre o nome dele aqui, ó, chanfro e entalhe. Agora sim, ele trocou as propriedades para as propriedades referentes ao chanfro e entalhe. Eu posso então começar a alterar essas configurações. Chanfro e entalhe são aí, proporções, objetos aí que você acrescenta no contorno das letras. Então ele cria aí uma suavização e um efeito de relevo nela. Por exemplo, vou aumentar um pouquinho a profundidade do efeito e vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Percebam ali que ele já está tendo então uma alteração no contorno do objeto. Aqui eu tenho uma opção para deixar mais ou menos suave. A suavização aqui eu não gosto muito de trabalhar. Aqui eu tenho a opção do ângulo, então como que eu vou criar e trabalhar esse efeito aí, qual vai ser o ângulo, né, do meu efeito de chanfro. Se você quiser aplicar um contorno um pouco maior, você tem algumas opções aqui também, onde você pode então marcar a opção do contorno, e aí sim você clica sobre o texto do contorno e você consegue então definir uma escala para ele. Lembrando, isso não é traçado, nós temos também a opção de traçado. Aqui nós temos alguns efeitos para o contorno, né? Eu creio que esse tipo de fonte ele não está auxiliando muito no entendimento desse efeito. Então vou dar OK somente para confirmar ele. E vou fazer o seguinte, eu vou nem colocar letra, vou colocar aqui um objeto. Ó. Vou criar um retângulo qualquer. Perfeito, criei aqui um retângulo, vou com o botão direito, opções de mesclagem. Prestem atenção então como que seria aplicado um efeito de chanfro dentro aqui de um objeto. Marquei chanfro e entalhe, né? Está até mantendo algumas propriedades anteriormente, ó. Vou aumentar o seu tamanho. Então percebam que no entorno do meu objeto, agora não precisa nem de mexer mais ali, ó, Ctrl+, ele criou aqui no contorno dele um efeito como se fosse uma elevação, um chanfro ali aplicado. Em texto, geralmente não fica muito interessante como em algumas imagens, alguns objetos. Nós usaremos depois, então, na prática, este efeito. Vou voltar para lá, botão direito, opções de mesclagem. Aqui nós temos como aplicar dentro desse efeito uma textura, tá joia? Mas como é texto, é muito pequeno em volta da letra ali, principalmente nesse tipo de fonte que eu selecionei, né, não tem uma visualização muito grande, então a textura aqui fica praticamente impossível de verificar. Vou colocar aqui abaixo um outro texto com uma outra fonte, porque essa fonte para essa atividade não está auxiliando muito. Então vou pegar a ferramenta texto, vou mudar aqui para outro tipo de fonte. Onde eu tenho, por exemplo, aqui um foco maior nos textos em si do que, né, em contorno, em alguns estilos. Tinha umas fontes que chamam Square. Deixa eu verificar se eu instalei ela. Estou achando que eu não coloquei ela aqui. São fontes bacanas. Depois eu vou mandar para vocês outras fontes aí. Mas por enquanto aqui então vou deixar uma que não me atrapalhe muito. Fique bem forte para que dê para entender esses recursos. Depois nós procuramos então outras fontes melhores para aplicar. Pode ser até essa Arial Black mesmo. Ela vai ser satisfatória aqui no entendimento, né, dos efeitos. Vou deixar aqui um tamanho 24. Ok, perfeito. Vou lá novamente com o botão direito, opções de mesclagem, aí ele já zerou porque eu modifiquei ela. Ó. Perceba aqui então que o chanfro já deu para ver melhor a elevação ali, porque no outro ele estava colocando apenas por volta da letra, nessa parte interna ali não existe. Aqui a opção de contorno e a opção de textura. A textura, que foi onde eu parei, eu tenho aqui diversos modelos, então poderia colocar ele tracejado, poderia colocar aqui. São aqueles padrões, né, que eu cheguei a falar. Ainda não vimos como criar, mas eu vou ensinar como criar. E aí vocês vão ter outras opções de texturas aqui, padrões, para poder aplicar. É possível criar aqui dentro do Photoshop mesmo. Não vou deixar nenhuma dessas três opções por enquanto no meu texto. Basta desmarcá-las aqui caso você não queira utilizar. Traçado. Vou clicar sobre o texto porque aí eu já aplico ele. Traçado muito simples. Né? Traçado é um contorno aqui que eu posso aplicar no meu objeto. Aqui o tamanho dele, eu vou colocar 3 para que ele fique um pouco mais visível. Percebo que ele está na cor preta. Clicando aqui eu posso selecionar uma outra cor qualquer para ele. Ó. Vai ficar muito estranho, né? Colocar um azul ali.
mas só para que vocês possam ver aí, então, que eu posso trabalhar uma cor diferenciada. Vou deixar preto mesmo. Aqui eu tenho a opção do tipo de preenchimento dele, se vai ser somente uma única cor, se vai ser um degradê ou se vai ser um daqueles estilos de padrão que eu estava mostrando. Se eu marcar, por exemplo, a opção de degradê, eu vou ter como aqui configurar o meu degradê para que eu tenha um traçado com mais de uma cor. Nós vamos aprender a fazer a configuração do degradê, mas aqui na sobreposição do degradê. A forma depois para aplicar ele e configurar será a mesma. Aqui eu tenho opacidade, né? Se eu deixar muito baixo, perceba lá, ele quase não vai aparecer. Também é interessante, dependendo do tipo de traçado que você quiser aplicar, você pode diminuir ou aumentar a opacidade. Esse efeito também é muito usado e muito interessante em imagens. Então, existem aí diversos designers que criam, por exemplo, um álbum de fotografia, né? No meu álbum, por exemplo, de casamento tem isso. Algumas fotos vêm com um leve traçado em volta, assim. Então, fica muito interessante você aplicar também aí em imagens. Na próxima aula, nós daremos sequência aqui na nossa edição.